peça de hoje é esse lindo estojo meia-lua. Vou ensinar vocês a fazerem desde o molde até a colocação do fole, com várias dicas de costura. Peço que vocês se inscrevam no canal, curtem, compartilhem, que assim a gente pode estar contribuindo um com o crescimento do outro. Muito obrigada! Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal Arteli Costura Criativa. Então vamos iniciar aqui o passo a passo dessa peça, partindo da construção do molde, tá? Então esse molde eu vou deixar ele disponível em PDF no Drive, que vai estar na descrição do canal, mas também ele é possível de ser feito apenas seguindo as medidas, tá? Você vê como é melhor para você. Então, como que eu construí e cheguei a esse tamanho dessa peça? Eu peguei um pedaço, aqui no caso é papel craft, mas você pode usar também sulfite ou qualquer material que você tenha aí, que você goste de estar usando, prefiro usar para fazer os seus moldes, né? Então, o molde final, ele vai ficar dessa forma assim, ó, aberto, ele fica dessa forma, que é do jeitinho que vai ser passado para o tecido, para o estruturador. Para a construção do molde, você vai pegar um papel que tenha 30, aqui, ó, de comprimento, 30 centímetros de comprimento, por num total de 14 de altura, certo? Vai fazer um retângulo, né? Ele vai ter um retângulo fechado, logicamente, ó, ele tá dobrado, né? Ou você pode fazer meio molde e depois espelhar, né? Então, ele vai ficar dessa forma. Tem que ter um retângulo num total de 30 centímetros de comprimento por 14 de altura. Vai dobrar esse molde ao meio, se for mais fácil para você. Então, ele vai ficar 1/4 do molde, né? Porque aqui é 1/4 do molde. Após, você pode espelhar para lá, dobra e para cá, né? Fica as 4 partes, ó. Então, esse é o total do molde. Ele dobrado dessa forma, assim, você faz as marcações e depois você dobra para cortar e ficar igualzinho todas as partes. Eu prefiro dessa forma. Então, dobrado, você vai ter ele aqui 30 por 14, tá? Deixa eu focar aqui que perdeu o foco da câmera, só um pouquinho. Então, nesse material, né, nesse papelzinho de 30 por 14, você vai marcar o meio, bem no meio, 15, né? Do meio, você vai fazer uma marcação de 11 para cada lado, 11 centímetros a partir do meio. 11 centímetros para cá, 11 centímetros para lá, porque aqui o corpo da peça vai ter o total de 22 centímetros, tá? Então, vai marcar aqui. Vem, faz uma marcação de 11 centímetros para cá e 11 centímetros para lá a partir do meio. E de baixo para cima, faz uma marcação de 2 centímetros, tá? Marca aqui 2 centímetros. E do 2 centímetros para cima, encontrando com os 11 centímetros, você marca 4 centímetros para cá. Deu para entender? Marca o meio. Do meio, 22, do meio que vai dar 11 para cá e 11 para lá, porque o total vai ser de 22 centímetros do corpo. De baixo para cima, você marca uma linha de 2 centímetros, tá? Então, ela vai se encontrar aqui no cantinho. E desse encontro aqui, você marca 4 para cá, 4 para lá. Então, fica com essas marcações. Feito essas marcações, a gente vai fazer aqui, ó, o total aqui dá o 14, tá? Esse 14 não é só a partir da linha, é o total mesmo aqui, certo? Você vai dobrar e você vai fazer, então, o corte, tá? O corte, então, você vem, vai cortar 2 para cima, que você marcou, 4 para dentro, onde você marcou, e vai subir os 11... Aqui, né, na marcação do 11, você vai subir lá em cima, vai cortar. E arredonda o canto, certo? Ó, então, você fez as marcações. 2 para cima, 4 para dentro, sobe na linha onde você marcou o 11, né? Encontrou o 11 do meio para cá, sobe até encontrar a linha aqui de cima do 14, né?
Então, daí você arredonda. O quanto você vai arredondar vai depender do seu gosto daí pra, né, conforme você quer fazer a peça. Se quiser também fazer mais quadradinha, né, quiser só arredondar um pouquinho ou deixar o canto bem bicadinho. Essa aqui, no meu caso, eu quero ela formando realmente a meia lua. Então, eu vim com... como vocês chamam aí, eu fiz esse canto usando essa medida aqui. Mas você pode usar um pires, ou se você tiver a régua mesmo, né? Arredondada, como você preferir. Então, deixando o molde nessa forma. Para o canal do zíper, como que a gente faz a medida do canal do zíper? O canal do zíper, ele vai ser toda essa extensão aqui, tirando essa lateralzinha. Porque essa lateral, ela vai, ó, a peça montada, ela vai ficar desta forma, assim, ó. Aqui. E esse cantinho que a gente deixou, ele vai dar a largura da peça. Então, a nossa peça, ela vai ter aqui uma largura de molde de 4 centímetros de largura e 4 centímetros de altura. É claro que depois vai ter uma redução pela margem de costura, né? Mas no molde ele tá aqui com 4 por 4. Então, toda essa diferença aqui, da onde termina esse cantinho, né, do fole, até dar todo o contorno e encontrar o outro cantinho do fole, é o tamanho do seu canal do zíper. Como que eu faço para calcular isso? Eu faço assim, ó, eu abro o molde e eu faço essa dobra dessa forma aqui, ó. Pego o cantinho do fole e dobro lá no cantinho da peça, assim. Aqui. Encontrando ali aonde, porque na costura a gente vai costurar, ele vai ficar aqui costuradinho. Então, eu faço desse lado e faço a mesma coisa do outro lado. Encosto lá. Então, encosto bem ali certinho, deixa eu dobrar aqui. Ó, ficou assim, é aqui que vai ser costurado depois. Então, toda essa diferença aqui em cima é onde eu vou colocar o canal do zíper, certo? Então, se você também for fazer uma peça de um tamanho variado ou uma curvatura diferente, né, a medida que eu vou fazer aqui não necessariamente vai dar certo para sua peça. Então, o que você tem que fazer? Faz essa dobra e faz a partir do final aqui, dos dois cantinhos, mede com uma fita métrica quanto dá essa extensão e acrescenta uns 2 centímetros, para ter uma sobrinha aqui para margem de costura para encaixar, certo? Então, no meu caso, a minha peça aqui, daqui até aqui, a minha peça, então, daqui a aqui, deu 33 centímetros. Eu vou acrescentar 2, eu vou cortar o canal do zíper com 35 centímetros, tá bom? Então, isso vai depender aí da tua peça, da quanto a curvatura ou menos curvo, vai variar essa medida. Até também, se você for fazer uma peça maior ou menor, tá bom? Então, é dessa forma que eu chego às medidas da minha peça. O canal do zíper, ele vai ocupar essa mesma extensão desta lateral, né? Então, o quanto a profundidade aqui, a largura, né, que você fizer de profundidade, é a mesma quantidade que a gente vai ter que fazer do zíper. No total aqui, ele tá com 4 centímetros. Então, o que eu tenho que pensar? O zíper, ele ocupa aproximadamente 1 centímetro aqui, né, no caso. Então, eu vou fazer... esses 4 centímetros, dividir ao meio, né? Então, eu vou precisar de 2 tirinhas de 35 centímetros, porque é a extensão que deu na minha peça. 2 tirinhas de 35 por 2 centímetros, para fazer a união aqui e ainda, e nesse total, vai sobrar o suficiente para minha margem de costura. Se você quiser fazer um pouquinho mais largo, por exemplo, deixar uma margem de costura maior, né? Então, faz 2 tirinhas de 3 centímetros. E assim, né? Vai ficar ali o canal do zíper um pouquinho mais largo. Na sobra, depois você, na costura vai sobrar um pouco, você retira essa rebarba como você preferir. Mas eu vou mostrar isso na montagem, fica mais claro. Então, eu vou pegar o tecido que caiba, né, tranquilamente, com sobra, o meu molde, com uma sobrinha aí de cada lado. Vou estar cortando ele, assim, de maneira bem grosseira, como diz, né, ao redor. Ainda não vou fazer a marcação. Então, eu só vou fazer ele um corte, vamos dizer assim, desse quadrado, né, que caiba ele com sobra dentro. Então, esse pedaço aqui cabe
o meu molde inteiro. Então, vou cortar ele aqui, vou reservar, vou fazer o corte do estruturador que eu vou usar para peça. No caso, eu vou usar o TNT gramatura 150, que é o estruturador que eu mais uso para as minhas peças, né? Por uma questão da firmeza que ele tem, do custo-benefício que eu tenho adquirindo ele na minha região. Outros estruturadores são difíceis de encontrar, como por exemplo acoplado, né? Desculpa, que as meninas muito usam aí nos vídeos, as colegas artesãs de outras regiões, ou a mesma manta. A manta eu até encontro com facilidade, mas o valor está extremamente alto. Então, eu não consigo ter um custo-benefício de venda, né? Um valor de venda acessível. Eu reservo usar a manta para algumas peças específicas, assim como, por exemplo, peças que a gente vai colocar eletrônicos dentro, tipo porta-tablet, notebook, né? Porque daí ela tem uma proteção de impacto maior. Mas o custo para peças menores, usando a manta, é bastante alto para mim aqui na minha região. Então, eu junto aqui o tecido principal, coloco por cima do TNT. Eu vou vir com o ferro, vou passar bem para ele ficar bem esticadinho e vou fixar alfinetes para unir ele, certo? E também já vou vir fazendo, depois de estar ele bem fixadinho, eu já venho e faço as marcações aonde eu vou fazer minha costura de uma tela C, para fixar tudo isso na peça. Então, vocês vão acompanhar aí rapidinho esse processo, tá bom? Feito assim, né, fixo bem o tecido principal aqui no estruturador, que é o TNT, eu vou fazer agora as marcações do matelacê, certo? Vou fazer um matelacê bem simples, bem graúdo mesmo, só realmente para fixar e também para não interferir na imagem principal das borboletas, que foi a escolha da cliente, né? Então, ela quer realmente borboletas, então eu não vou fazer um matelacê muito pequenininho, que cubra, né, ali, que faça a costura por cima da imagem, né, da figura, para não tirar esse encanto ali da borboleta em si, que é o gosto da preferência da cliente, por isso que ela escolheu essa estampa, certo? Então, eu vou fazer, ó, um matelacê quadrado, nos intervalos, usando a referência mesmo, ó, dos intervalos da figura. E assim vai destacar ainda mais a imagem principal que a cliente fez a escolha. Eu tô usando aqui o giz panda, que é aquele giz que apaga com o calor do ferro depois, para não ficar nenhuma marca, tá? Dá para usar também a caneta fantasminha ou algum outro marcador que você tenha segurança aí, que você já utilizou, né? Que apague com o ferro, tá bom? Ou apague com água, né? Como você preferir. Eu sempre uso o giz panda e a caneta fantasminha, mas como a caneta fantasminha também ela é um pouco cara, eu reservo ela para usar em alguns tecidos mais claros, que o giz panda não apareça. Quando eu vou usar tecido clarinho, que se eu passar o giz por ser branco não destaca, então daí nesses casos eu uso a caneta fantasminha, né, para ele poder destacar. Mas em todos os tecidos escuros onde apareça bem a cor do giz branco aqui do giz panda, eu uso ele porque ele tem um custo muito menor e ele é ótimo. Ele apaga super fácil, não dá problema. No tricoline, né, em tecido de algodão. Alguns tecidos sintéticos, às vezes, ele tem um pouquinho mais de resistência para sair. Então, você tem que testar também qual é o material que você vai usar. Ó, feita a marcação, não ficou bem quadradinho, ele ficou atravessadinho aqui, né? Então, seguindo realmente o desenho do tecido. Vou fazer a costura na máquina com um ponto largo, eu uso o ponto 4 para fazer uma tela C. Feito isso, eu volto e daí sim eu vou colocar o molde aqui e vou marcar o molde, tá bom? Mas vocês vão acompanhar aí no vídeo acelerado para entender o que eu tô falando, ok? Vamos lá. Fazer aquela pausa importante para tomar uma água, se hidrate, e também para lembrar de você curtir, né, se inscrever no canal, compartilhar,
para ajudar aqui, né, o trabalho da artesã e aqui que tá ajudando a artesã aí, muito importante, valorize o trabalho, né, das colegas, assim como a gente tá valorizando o seu, trocando ideias e experiências, tá bom? Vamos lá para a máquina, então. Feito o martelacê, eu gosto de vir no ferro novamente, para apagar todas essas riscas que foram usadas para o martelacê, certo? Para então a gente fazer a marcação do molde em si, para não confundir e não ir ficando muita marcação no tecido. Eu acho bem melhor assim. Então, eu venho, aqueço o ferro para apagar ali as marcações do giz. Ó, pode ver que ele apaga bem rapidinho, só tá bem aquecidinho. Não aqueça demais, porque o TNT ele é sensível ao calor, né? Assim com esse toque rápido e com o tecido em cima, ele resiste, né? Mas não dá pra gente ficar esquentando demais. A própria manta também, né? A gente não deve aquecer demais, porque ela perde bastante ali aquela qualidade dela também, né? Ela vai ficando rígida, né? Ela perde aquela fofurinha da manta. Então, a mesma coisa também o TNT, não dá pra gente exagerar. É o suficiente pra apagar, tá? Apagou, vou desligar aqui o ferro pra não esquecer ele ligado, né, gente? Todo cuidado é pouco. E agora eu vou vir com o molde e vou fazer a marcação do molde aqui, certo? Venho com o molde, novamente com o giz. Faço a marcação e vou para a máquina fazer a costura sobre essa marcação do molde, para então eu recortar. Vou fazer também, aproveitar aqui e fazer o cantinho dos puxadores, porque eu quero colocar puxadores no cantinho do zíper. Então, eu vou fazer os puxadores conforme aqui a largura que tá a minha peça. Minha peça vai ficar mais ou menos com um total final de 3 centímetros, porque vai ter aqui, ele tá com 4, mas fazendo a margem de costura, vou fazer também os puxadores. Então, vai depender, né, como eu falei aqui, da largura que você fizer ao fundo. Eu fiz ele, ó, um pouquinho menor, tirando a margem de costura, né? Então, pra ser um puxadorzinho bem discreto, pequenininho ali, né? Então, você vê quanto que você vai deixar de largura, se você vai seguir essa medida mesmo, pra fazer os puxadores um pouco menor. Então, aqui ele tem um total de 8, divide, ele fica 4, dobra de novo, ele vai ficar com aproximadamente 2 centímetros, porque aqui ele tem um total de 4. Então, vai tirando as margens de costura, ele vai dar mais ou menos a largura ali da peça, um pouquinho menor que a peça, pra ficar bem bom, ok? Isso você pode ver, é a gosto. Vamos lá, vamos marcar e bora seguir. Então, o corpo da peça tá pronto, vai ficar agora reservado aguardando. O que a gente vai fazer agora, o canal do zíper, tá? O canal do zíper, então, dentro daquelas medidas que eu passei pra vocês, no meu caso, eu vou fazer 2 tiras de 35 centímetros por 2,5, né? Então, eu vou cortar aqui o estruturador um pouco maior do que isso. Então, aqui vai dar... Vou marcar aqui retinho. Cortar com 35. Cortar um pouquinho maior. Vão ser 2 tiras para fazer a montagem.
Eu prefiro cortar com um pouquinho de sobra, para depois a gente fazer a limpezinha, né? É bem mais prático. Então, vou fazer uma marcação aproximada aqui, para eu ter uma referência do que eu vou usar do estruturador e também do tecido principal, para então montar o canal do zíper, para depois a gente colocar na peça. Ó. 2 vezes o estruturador e agora eu vou cortar 2 vezes no tecido. Então, vamos lá para a montagem do canal do zíper. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma das tirinhas, vamos colocar direito com direito do zíper. Aqui eu vou usar zíper em metro. Vou usar o zíper em metro e vermelho mesmo, para compor com a peça. E vamos fazer uma costurinha com o estruturador aqui, o TNT. Se você estiver usando a manta acrílica, você vai estruturar este canal aqui na manta acrílica, fazer uma costurinha ao redor e ela vai ficar já estruturada. E então, você vai fazer esse processo com um forrinho, tá? Um forro em tecido. Eu aqui, como o meu forro vai ser branco, o TNT já é branco, nesse canalzinho do zíper eu não vou colocar um forro em tecido. Eu tô usando como forro o próprio TNT, né? Então, ele já estrutura, ele já faz as vezes ali de estrutura e também de forro. Mas você pode usar aí como você está habituado a fazer. Se você usa um outro estruturador, quiser colocar o forro combinando, né? Então, fica ao seu critério. Até para não ficar muito grosso. Apesar que minha máquina ela resiste muito bem, mas eu prefiro, né, quando não tem necessidade, não ficar forçando. Então, vamos lá. E assim também há uma economia de material. Então, eu vou fazer aquele sanduichinho. Coloco aqui, no meu caso, o estruturador. No seu caso, pode ser o seu tecido que você vai usar para o forro da sua peça. E vamos rebater. Vamos lá, a gente joga tudo pro mesmo lado. Se quiser ir no ferro, passar, ajeitar bem, ou então já vem aqui e faz aquela costurinha de pesponto rebatendo. Ó, vai ficar dessa forma aqui daí. Vamos lá. Nesse caso eu faço bem na beiradinha, realmente para segurar o forro aqui, o material do estruturador com o tecido principal, ou no seu caso, o forro. Nessa hora, eu já gosto de passar umas costurinhas de segurança, fixando essa parte aqui também, ó, pra ele ficar uma coisa só, ficar tudo juntinho. Então, eu já viro aqui e já venho fixando bem na beiradinha. E daí, a gente faz a limpezinha de toda a volta. Vou fazer isso no outro lado também. Então, o canal do zíper fica dessa forma, tá? E agora eu vou fazer aqui a colocação do forro da peça. Eu iria fazer branco, mas eu fui testar com o branco. Como eu fiz uma telação em linha preta, ia ficar muito aparente. Então, eu vou fazer o forro principal no preto, né? Porque a composição da peça tá trabalhando aqui entre essas 3 cores: branco,
vermelho e preto, né? Então, a gente vai estar brincando sempre trabalhando dentro dessas 3 cores. Tanto que aqui no cursor, ó, eu fiz o zíper vermelho, mas o cursor preto, né? Então, eu também não sigo essa obrigatoriedade do zíper sempre ter a mesma cor do cursor. Na verdade, é o contrário. Eu sempre brinco com essas cores. Então, eu vejo quais são as cores das estampas, né? Do tecido, da estampa do tecido. E eu faço sempre essas jogadas. Às vezes eu uso a cor do zíper compondo com o forro, às vezes eu uso a cor do cursor compondo com o forro e vice-versa. Então, ele sempre tem essa comunicação, fica dentro dos tons da peça, tá bom? Mas isso também é questão de gosto, de personalidade de cada artesão. Você pode achar que não é legal, não é dentro do seu estilo, prefere trabalhar com as cores iguais do zíper, do cursor, do forro, enfim, isso daí vai ter a tua assinatura do teu trabalho, tá bom? Então, como que eu vou colocar o forro? Eu venho com o tecido um pouquinho maior também, fixo ele com alfinetes, e agora eu vou passar uma costurinha toda em volta aqui, fixando no corpo da peça, tá bom? E daí ele vai cobrir toda ali aquela linha do matelassé que eu fiz para fixar o estruturador com o tecido principal, certo? E daí já mostro para vocês a sequência. Então, eu vou vir com os meus puxadores, vou dobrar eles aqui do jeitinho que eu planejei eles e vou fazer uma costurinha. Ele já vai ficar fixo aqui, tá bom? Então, aqui a gente já começa a montagem da peça. Faz uma costurinha bem reforçada, né? Que é o puxador dos 2 lados. Aqui. Agora, feito isso, eu vou dobrar ao meio e vou encontrar o meio aqui da parte da meia-lua, onde vai ser a colocação do zíper. Faço um piquezinho também. Se quiser marcar com a caneta, como for da sua preferência. Mas como vai vir uma costura, depois vai sair essa marcaçãozinha. Marquei em cima e embaixo, né? Nas 2 partes aqui, tá? Aqui e aqui. E eu venho com o canal do zíper e também vou marcar o meio. Nos 2 lados do canal do zíper. Marco aqui, pico. E pico do outro lado. Dá o picotinho lá. Certo? E agora a gente vai colocar meio com meio. Direito com direito. Aqui. Vou fixar com alfinete. E vou fazendo toda essa volta agora, fixando bem certinho onde vai ser a costura, fazendo aquela curva ali, ó. Aquela previsão que a gente já tinha feito lá com a fita métrica, né? Mas pra bater bem certinho, a gente faz o confere aqui, né? Olha lá. Vem, 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 vem. Aqui. Ó. Este aqui vai vir encontrando, lembra? Então, eu já vou dobrar ele e vou também prender no alfinete. Ele vem encontrando o canal do zíper. Na hora da costura, o que que eu faço? Porque eu sempre tive muita dificuldade de fazer esse encaixe do fole.
A gente vai ver muitos canais ensinando, né? Muitas artesãs ensinando já a fixar aqui direto, né? Por exemplo, já costura aqui, ó, fixa e vem fechando direto, né? Mas qualquer milímetro de diferença que dê, ele enruga. Então, por exemplo, eu fecho aqui, venho costurando, vamos. Quando chega aqui no final, qualquer milímetro de diferença vai dar aquela deslocada no zíper. Às vezes é pequena coisa, 1, 2 milímetros, meio centímetro, dependendo do tamanho da peça. Mas incomoda, a gente fica insatisfeito. Se um cliente for um pouco mais detalhado, né, assim, com um olhar mais detalhado, pode perceber. Então, eu sempre tive essa dificuldade. Tem artesã que consegue fazer encaixar perfeitamente, mas é aquela situação que eu falo, né, é de cada profissional mesmo, facilidades e dificuldades. Então, o que eu prefiro? Não fazer essa fixação no começo, e sim no final. Então, eu marco o meio, venho até aqui, e aqui eu vou deixar sem costurar 1 centímetro para cá e 1 centímetro para cá. Somente após eu venho e faço o fechamento. Então, vou fazer isso do mesmo lado de cá. Venho com a marcação. Agora, eu prefiro marcar do lado de cá. Eu sou canhota também, né, gente? Então, algumas coisas pode ser que vocês façam por um lado, eu vou fazer pelo outro, né? Quem é canhoto sabe que o mundo é feito ao avesso pra gente, né? E a gente precisa se adaptar. Então, às vezes eu tô fazendo na minha mão, no meu sentido, e você vai precisar fazer no seu. Então, vou fixando aqui. O último alfinete eu deixo um pouco antes do final, porque o finalzinho eu não vou costurar ainda. Venho com o fole do corpo da peça, dobro bem ali o cantinho para encontrar aqui. Espero que esteja dando para entender o que eu tô fazendo, ó. Então, o que eu vou fazer a costura? Agora, eu vou fazer a costura do meio. Do meio pra cá, retrocesso e termino. E vou fazer a costura do meio pra cá. Não faço costura direto, não me sinto segura fazendo. Então, é assim que eu ensino pra vocês, da forma que eu mesma faço. Então, costuro do meio pra cá, retrocesso, do meio pra cá, retrocesso. E depois eu venho de baixo aqui pra cima, e o que sobrar de fato aqui, pra fazer o acabamento perfeito, então eu faço a costurinha unindo aqui no puxadorzinho. Ó, do lado de dentro, você tá vendo ali pra entender como que vai ficar o acabamento. Vamos pra máquina pra ver se fica mais claro pra vocês? Dúvidas, vocês também me mandem nos comentários, que eu vou fazendo o possível pra esclarecer. Ou me chamem lá no Instagram, que eu vou conversando com vocês. O meu Instagram tá ali, ó, na minha plaquinha. É Arteli_costura criativa. Então, vamos lá, partindo do meio. Retrocesso no início e no final. E bora lá fazer a curva da meia-lua para um lado. Vou costurando, tirando os alfinetes, costurando e fazendo bem a curvinha aqui. Um centímetro, 1,5 cm antes de fechar, antes de terminar o encontro, eu faço uma costurinha de retrocesso. Ó, ficou aqui, ó, faltando um pouquinho, tá? Vou fazer a costura do lado de lá. Agora eu faço do outro lado, daqui pra cá, ó, partindo do meio também. Retrocesso no início e no final. E venho ajeitando bem a curvinha aqui do fole, né, do canal do zíper, né? A costura eu faço com a margem de costura do meu pé calcador. Tá? Aí vai depender da sua máquina, ok?
a mesma coisa. Um pouquinho antes, 1 centímetro, 1,5 centímetro antes, eu paro e faço uma costura de retrocesso. Agora, eu vou vir de baixo pra cima, né? Eu vim do meio, de cima pra baixo, dos dois lados, certo? Tá dando pra acompanhar? Deixa eu ver. Ó, do meio pra baixo, dos dois lados, né? Agora, venho com a costurinha de baixo pra cima, encontrando aqui o cantinho do corpinho da peça aqui pra encontrar fazendo o fole. Então, eu venho também, ó, de baixo pra cima. E paro 1 centímetro, 1,5 centímetro antes do encontro aqui. Processo no início. Venho, ó, eu marco com o dedo, ó. Ele tá vindo até aqui assim, eu marco um pouquinho o dedo um pouquinho antes pra saber que é até ali. Retrocesso no início e no final. Agora sim, o que eu vou fazer? Com o que de fato eu tenho aqui, ó, por exemplo, ó, esse lado ficou bem, uma uniãozinha bem apertadinha, né? Ó, eu venho e vou fazer uma costurinha. Só que eu vou fazer primeiro os dois lados. Não vou costurar, não vou unir aqui agora. Eu vou primeiro também fixar o lado de cá. Vou fazer o mesmo processo. Esse meio aqui fica aberto, tá? Aqui, ó. É a forma que eu faço, gente. Talvez seja mais trabalhosa. Se você se sentir seguro e, né, segura e quiser, já fixa aqui, passa a costurinha e já aplica direto, é ótimo, né? Pode fazer. Eu, de fato, é a única forma que eu conseguia trabalhar com a aplicação de fole, canal de zíper nas minhas peças, tá, gente? Então, sou bem franca, assim, porque cheguei a uma fase que eu até desisti de trabalhar com fole, não tava mais fazendo. Ó, do lado de cá também vai dar uma união bem na estica, ali, ó, bem, tá bom? Ó, com uma margenzinha de costura mesmo, ó. Mas eu prefiro aplicar. Então, a medida bateu, mas na dúvida, porque já teve várias vezes de eu fazer, e mesmo assim não bater, gente, muito triste, né? Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer do lado de cá o mesmo procedimento. Do meio, eu vou marcar pra cá e vou costurar. Do outro lado, eu faço a mesma coisa. Do meio, eu vou até embaixo. Muito bem, ó. Então, agora vamos fazer o acabamento aqui do cantinho. Então, você vem, vê certinho, ó, o quanto vai dar pra encostar, né? Que é, de fato, onde você vai poder passar a tua costura unindo o canal do zíper com o fole da peça mesmo, ó. Então, desse lado aqui, ó, o encontro tá aqui. Então, eu vou colocar o alfinete bem na junçãozinha ali. Ó, segurando ali. Do lado de cá, você também, ó, vem medindo, vem chegando, ó. Ele vai dar uma diferencinha menor do que do lado de lá. Questão de 2 milímetros de diferença. Você vem ajeitando aqui, contra bem certinho. E fixa bem em encontro ali com o alfinete. Bem apertadinho esse lado de cá. Ele vai encontrar bem ali, ó. Então, agora sim eu passo a costura unindo aqui. E vou fazer o mesmo processo do lado de cá. Venho bem aonde vai encontrar de fato e vou passar a costurinha, né? Ó, ele dá, às vezes, diferença de 1, 2 milímetros. É coisa quase imperceptível, né? Aqui no acabamento. Mas se você vem trazendo essa diferença daqui pra cá, ele vai dar o deslocamento. O zíper vai ficar um pouquinho mais para um lado do que para o outro, certo? Então, é um detalhe que me incomoda se eu faço direto. E depois eu percebo que aqui na lateral esse tá um pouquinho, 2, 3 milímetros, meio centímetro para cima, e esse para baixo. Porque se eu vim trazendo essa diferença, ele vem, e num lado vai ficar aparente, né? É o que eu sinto. Mas é a minha dica pra vocês. Então, bora lá costurar. Faltando nada, tá? Mas antes de fazer essa costura finalizando aqui, eu já vou fazer o acabamento com o viés, tá?
Porque todo o acabamento dessa peça interno é no viés. Então, eu já vou colocar o viés aqui, para quando fechar, ele já vai unir e o acabamento do cantinho interno fica perfeito, tá? Então, peraí que eu vou pegar o viés para dar esse acabamento aqui na peça. Que tem aqui da costurinha, né? Não vou tirar bem rente, vou tirar o excesso mesmo, vou deixar um pouquinho ali. Um pedacinho. 1/2 centímetro mais ou menos. Vou fazer o acabamento do zíper aqui, fixando bem com o isqueiro, né, aquecendo ele, para não ter perigo dele desfiar, tá? Olha lá. E daí agora eu venho com um pedacinho do viés suficiente para cobrir aqui, de ponta a ponta, tá? Então, eu venho, faço aqui, ó. Posso colocar direto, ou se quiser fazer abrindo ele, né, e né, costurando e passando por cima, como preferir. Eu vou fazer assim, tá? Então, pra fazer o cantinho aqui bem bonitinho, vou cortar já o pedacinho, ficar mais fácil de ir pra máquina, tá? E vou fazer esse acabamento. Muito bem, o acabamento final agora vem deste contorno, dos dois lados, colocando o viés. Antes, eu vou fazer o recorte de toda essa beiradinha do excesso com a tesoura de picote. Se você não tiver tesoura de picote, você tira o excesso com a tesoura normal e vem fazendo pequenos piquezinhos, nesse sentido, assim, para que a curvatura tenha o bom caimento, né? Fique bem ajeitadinho a curvatura. Não corta muito rente a costura, né? Com certeza para não descosturar, né? Não cortar a linha, mas o suficiente para dar a abertura, né? Ele ter esse movimento para fazer a curvatura da peça. Isso é bem importante sempre em peças curvas, ok? Vou pegar minha tesoura de picote. Que, na verdade, retirar, queimando eles, assim. Eles saem bem rente. Os maiorzinhos, que é mais fácil de cortar, tranquilo. Mas sempre tem aqueles bem pequenininhos, que às vezes a gente não consegue tirar bem rente. Então, queimando, eles saem bem fácil, fica bem acabadinho. Vamos desvirar aqui. Para vocês verem o resultado final. Ó, o puxador dos dois ladinhos vai ficar assim, tá?
Ajeita bem do lado de cá, ó, o puxador, fica bem centralizado, tá? Bem no meio. Que depois você pode ir no ferro, passar a ferro pra assentar bem essas costuras, a marcação aqui do fundo também. E fica dessa forma o estojinho finalizado. Eu vou passar o ferro e também vou colocar minha etiqueta de cursor, para vocês verem como que fica essa peça finalizada. Então, o estojo finalizado, depois de passado também, para ele assentar, ó, ele fica dessa forma, tá? O acabamento dele aqui eu fiz a colocação do meu cursor, que eu uso as etiquetas da MG Personalizados, que é a nossa parceira do canal. Você tem desconto também, se fizer a indicação aqui do canal, lá na hora da compra, ela envia para todo o Brasil, tá bom? E é dessa forma que fica esse estojinho meia-lua com o fole, o acabamento interno, olha, né? Fica todo com o viés, ó, bem certinho. Ó, tá bom? Então, é dessa forma que ele fica final, né? Fica o estojinho, cabe bastante coisa, dá pra fazer menorzinho, maior, né? Como for da sua preferência. Então, se você gostou de todas as dicas, se tiver alguma dúvida também, pode estar se inscrevendo no canal, comentando, né? Curte, compartilha, ajuda a gente a crescer também, né? A ser reconhecido pelo nosso trabalho, assim como você deseja ser reconhecido pelo seu. Muito obrigada, até o próximo vídeo e tchau!